Finalmente Zorro descobriu quem raptou a Tia e talvez agora ele comece a treinar justamente para ir atrás dos apóstolos dos Itari. Então se você tá curioso para saber como vai rolar tudo isso, vem comigo que eu vou te falar sobre todo esse BO agora. Beleza, quem fala é o Art, galera. Então o vídeo começa apenas dando aquela relembrada que esse vídeo vão conter spoilers da novel. Então se quiser prosseguir, prossiga por sua própria conta e risco. E galera, falando aqui, o que eu vou estar fazendo é apenas falar sobre o capítulo 4 e prosseguir pro capítulo 5. Então se quiser prosseguir, continue por conta própria. E agora falando do que rolou dentro do capítulo 4, a gente viu que depois que o Beros desceu o céu rasgando o lobo sem pensar duas vezes, a gente viu que o Zorro conseguiu se levantar. Mas não só isso, a gente também percebeu que o Beros ficou pistola justamente por aquele lobo ter atacado o filho do Sung. E nisso a gente vê que ele acaba destruindo aquele lobo sem nenhum problema, até que logo depois a gente vê que o Zorro continua a raid e acaba com todos os monstros daquele local, conseguindo vários pontos justamente para colocar nos seus atributos. Só que uma das coisas que sempre acaba me chamando a atenção é que dentre todas essas informações que tinham nos status do Zorro, tava falando uma coisa sobre nível de governante, o que poderia indicar que talvez o Zorro tivesse conseguido habilidades de governante que o Sung não conseguiu desbloquear anteriormente. E depois que ele acaba toda essa raid junto do Bero, é aí que a gente vê ele desmaiando, até que logo depois os caçadores chegam. E quando a gente vê que o Zorro já tava dentro da enfermaria no hospital, tudo aquilo que ele tinha vivido ainda parecia ser um pouco surreal, até que logo depois ele acaba abrindo um frigobar. Só que imagina a surpresa do cara ao descobrir que dentro daquele frigobar tava ninguém menos que o próprio Bero em miniatura. E foi aí que acabou o capítulo 4. Partindo pro capítulo 5, a gente vê que depois que o Zorro acaba encontrando o Bero, ele meio que se pergunta por que o Bero ainda tava ali, se ele só ia dar um alô pro Zorro despertar os poderes dele e depois ia voltar pro Sung, o que fez com que o Bero já falasse que ele estava completamente fraco, já que na chegada até aqui ele teve que enfrentar diversas criaturas, como por exemplo os gigantes, que foram uma ameaça anterior que já tinha aparecido, e nisso ele meio que foi explicando diversas coisas, como por exemplo quem era o Sung, por que ele estava sumido, aonde ele tinha ido naquele momento, por que ele tinha voltado pra terra para poder proteger o Zorro, além de diversas outras coisas que eu já falei nos meus outros vídeos do canal. E se você quiser, o link vai estar na descrição. Só que depois que o Zorro acaba ouvindo toda essa história, é aí que ele consegue entender toda a situação e pergunta se a mãe dele estava junto com o Sung, o que fez com que o Bero falasse que não, já que o Sung provavelmente nunca em sã consciência levaria a Tia para um combate como aquele, principalmente sabendo que poderia demorar e o perigo que ela estaria enfrentando. E ao ouvir isso e descobrir que a sua mãe estava desaparecida, é aí que o Zorro fica extremamente preocupado, porque ele não sabia o que podia estar acontecendo. Mas o Bero já chega à conclusão de que provavelmente são os apóstolos dos Itari que acabaram raptando ela, porque galera, pra quem não sabe, os apóstolos dos Itari chegaram 2 anos antes, quando do primeiro portal se abriu na Terra novamente, soltando todas aquelas hordas de monstros, e é bem capaz que esse tenha sido o principal motivo do filho do Sung ter ficado sem o pai e a mãe, já que o Sung provavelmente viu que isso seria um perigo iminente e por causa disso resolveu se juntar o mais rápido possível para poder deter essa ameaça junto dos governantes, e com isso provavelmente a Terra também ia ficar desprotegida, fazendo com que vários monstros e criaturas aparecessem, além dos apóstolos dos Itari, que eventualmente devem ter raptado a Tia para fazer ela de refém e moeda de troca e barganha com o Sung nesse momento. E ao ver qual seria o seu principal objetivo em toda essa situação, é aí que o Zorro resolve que tava na hora de ir salvar a mãe dele, mas é aí que o Bero manda ele parar e pensar e esfriar a cabeça nesse momento, já que a pior coisa que ele poderia fazer em uma situação como essa seria ir lutar com criaturas que seriam extremamente mais poderosas do que ele, já que ele nem ao menos conseguia lidar com um simples lobo, que seria um dos membros mais fracos dessas raids. E por causa disso é que o Bero relembra ao Zorro a chave que ele tinha passado pro filho do Sung, já que ela seria a entrada para ele conseguir voltar ao reino do pai, justamente para poder treinar e conseguir evoluir o mais rápido possível, para que ele conseguisse ter uma chance de resgatar sua mãe e ajudar o seu pai protegendo a terra eventualmente. E particularmente eu acredito que tenha sido aí que os governantes erraram em tirar toda a memória do pai do Sung, já que em um momento como esse seria crucial e importante ele poder ter todas essas suas memórias e talvez até despertar para poder ajudar no treinamento do neto. E após terem discutido tudo isso, é que a gente já vê que o Zorro se anima e começa a pegar todas as roupas dele e se veste entrando dentro do portal, ou no caso a entrada para o mundo
da morte, o que por si só já era uma coisa extraordinária, já que a gente não esperava que o Sung ia deixar uma chave pro Zorro ou entregar pra ele de bandeja, já que talvez ele ia fazer igual o arquiteto, criar um sistema e com isso o sistema ia mandar chaves pra ele, pra que ele conseguisse despertar aos poucos. Mas enfim, a gente vê que logo depois que ele entra dentro do reino do Sung, tudo tava pego pela vegetação, até porque todos os membros do reino do Sung já tinham ido junto com ele pro campo de batalha com os Itari, e talvez agora as únicas sombras que fossem habitar aquele local seriam as sombras que o Zorro fosse criar daqui pra frente. E depois que eles acabam meio que explorando o local, é aí que a gente já vê que eles acabam dando de cara com um Goblin que tinha próximo dali, o que fez com que o Bero visse uma oportunidade do Zorro conseguir crescer. E é aí que a gente vê que o Zorro tava extremamente fraco, porque a gente percebe que ele nem ao menos estava conseguindo matar um simples Goblin, e isso talvez fosse um problema na visão do Bero. Só que o que ele não esperava era que o Zorro eventualmente ia conseguir despertar a sua aura e o seu instinto de sobrevivência de caçador, e ia fazer o resto naquele momento, fazendo com que o Bero ficasse completamente feliz pelo crescimento do seu novo mestre. Desse modo, já encerrando esse capítulo 5 de Solo Leveling Ragnarok. Mas então, galera, o que vocês acharam? Eu acredito que muitos de vocês devem estar curiosos para saber onde a Tia foi parar, por que o Zorro só tá recebendo ou despertando os poderes dele depois de 2 anos do primeiro portal aparecer, já que a gente tinha visto lá na webtoon de Solo Leveling que ele já tinha conseguido várias habilidades além de experiência lutando contra todas as sombras do Sung, além de quais vão ser os novos ataques e desafios que ele vai ter que lidar. E se você tá curioso para saber como tudo isso vai acontecer ou de que forma a gente vai ficar sabendo disso em primeira mão, se inscrevam no canal e deixem um like, compartilhem pra galera e não esqueçam de ativar o sininho na hora das notificações. Afinal, esse é um conteúdo que vocês sempre vão estar recebendo caso façam isso. E não vão embora não, porque aqui embaixo no card final eu vou estar deixando uma playlist para vocês estarem dando uma olhadinha, fechou? Então por hoje já era isso, galera. Valeu, falou, fui.